Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa. Gostaria de não ter que vir a esta tribuna, que tratamos tantas coisas importantes, e, claro, do assunto que vou falar é bastante importante, mas gostaria de não ter que falar a respeito do que vou falar aqui. Ontem, os jornais em Curitiba falaram a respeito do convênio do município de Curitiba e do governo do estado, que anunciou em reunião na Secretaria da Saúde, com representantes da OAB, o FPR e o CRM, que vai viabilizar cirurgias de mudança de sexo. Atualmente, apenas 5 estados, a mensagem aqui diz. A intenção do governo é habilitar o HC junto ao Ministério da Saúde. Enquanto o credenciamento não ocorre, os procedimentos serão pagos com recursos do Tesouro Estadual. O secretário de Saúde diz: nós abrimos nossas portas com o objetivo de melhorar as questões relacionadas à transexualidade, pois tudo que tem algum impacto na vida dos cidadãos paranaenses, nós temos que resolver. É uma vergonha isto. Enquanto nós encontramos, professor Euler, enquanto tem pessoas precisando de uma prótese para voltar a andar, uma prótese de mão, de braço, para poder ter uma vida mais digna, a gente vê o governo do estado, junto com o governo do município de Curitiba, acertando esse convênio, fazendo esse convênio para fazer a mudança de sexo em algumas pessoas. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor chamasse a atenção dos demais vereadores para ouvir o que eu estou falando, porque é importante. Parece que coisa importante a gente não dá tanta bola. Vereadores, só um minutinho, o som não está muito adequado, eu só peço, para que o som não está muito adequado, eu só peço a atenção dos senhores vereadores para ouvir o orador. Vereador, eu vou aumentar o seu tempo aqui, tá? Estou falando de algo que entendo ser importante, vereador Ascalino, pois encontramos no meio da saúde tanta gente precisando de uma prótese para voltar a andar, de uma prótese de joelho para voltar a andar, e a gente não vê, vereadora Manfron, esse atendimento acontecer. Tem pessoas há 2, 3 anos na fila esperando uma prótese, e agora o governo do estado, em convênio com o governo do município de Curitiba, faz esse convênio para mudança de sexo. E o secretário diz assim, o que diz respeito à saúde pública, e ele fala mais, e não permitir que o conservadorismo atrapalhe o que diz respeito à saúde pública. Saúde pública de quem? Isso diz respeito, Pier, vereador Pier, nobre líder, à saúde pública dos paranaenses? Coisa nenhuma. Diz respeito à vontade, o desejo de algumas pessoas que querem mudar de sexo, a não ser que alguém aqui queira. Do contrário, não diz respeito, vereador Hélio Verbinski, à saúde pública, coisa nenhuma. Então, não venha o secretário Michele Caputo dizer que isso, e ainda fala mais, que o conservador, quem são os conservadores? Sou eu? Os senhores aqui que defendem a família, que defendem a sua casa, a sua família, seus filhos, somos nós os conservadores? Então vamos ser, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum de ser chamado de conservador. Só que o que o secretário diz, ainda, além de trazer essa vergonha para nós, né, num momento como esse, eu que levei o governador em muitos lugares, onde ele não poderá ir com certeza, porque não vão recebê-lo, porque entendem que também parte do governo. Então, nós precisamos entender. Imagine você, que não é só, as mudanças serão, a mulher que não quer mais se sentir mulher, então será feita a mastectomia, né, que é a tirada das mamas e a tirada do útero. E no caso dos homens, a tirada do pênis, a abertura da vagina, a colocação das mamas. Gente, é um ato complexo
que vai gastar recurso. E o recurso de onde? Enquanto não vem o recurso do governo federal, então será usado do governo estadual, do tesouro do governo estadual, que é de cada um de nós, para uma vontade de uma pessoa. Então, encerrar, presidente, não venha dizer que é um problema de saúde pública, não venha dizer que é um problema de necessidade, porque não é. É desejo, necessidade da pessoa que quer. Enquanto nós temos, eu queria ter os 15 minutos hoje para poder falar desse assunto, infelizmente tem muita gente inscrita, não vai dar, mas na semana que vem eu vou falar sobre isso, vereador, com mais propriedade, com mais tempo, porque é inadmissível que eu tenha hoje uma criança que precisa de uma cirurgia que gasta 8 mil reais para ela e não tem dinheiro para ela, mas tem dinheiro para fazer mudança de sexo. Obrigado. Fica o registro, vereador. Próximo vereador. Próxima vereadora inscrita, a vereadora professora Josete. 5 minutos, tema livre, vereadora. Senhor presidente, vereadoras, vereadores e mais presentes. O que me trouxe aqui, na verdade, a usar esse espaço, hoje, é um dia muito importante para o nosso país e que, infelizmente, está passando, né, de forma muito tranquila, digamos, sem que haja, infelizmente, né, por parte mesmo de vários segmentos da população, um posicionamento e uma cobrança, que é o debate do afastamento do atual presidente Michel Temer. É vergonhoso todo esse processo e, mais uma vez, eu entendo que nós temos que cada vez mais cobrar, né, do poder público, das diferentes instituições, uma postura que seja imparcial. E, infelizmente, não é o que tem acontecido nesse último período. Tivemos um impeachment totalmente forjado, sem elementos que pudessem justificar o afastamento da presidenta Dilma. Contra ela não existia nenhuma denúncia e nenhuma prova em relação a atos de corrupção. Então, naquele momento, inventaram o termo pedaladas fiscais, né? E a partir disso se constituiu todo um processo golpista e que levou ao impeachment da presidenta Dilma. Agora vamos fazer um comparativo com o presidente Temer. O que acontece? Quantas questões, quantas provas concretas já tiveram, gravações com os empresários da JBS, a questão das malas de dinheiro encontrada no apartamento do Gedel, né? Então, nós vemos uma condução que só nos envergonha, né? Enquanto, inclusive, cidadã, mas principalmente enquanto alguém que hoje ocupa um espaço no parlamento. Então, nós sabemos de todas as negociações, entre aspas, que estão acontecendo e provavelmente o desfecho disso, né? Infelizmente, o país sendo dilapidado, todo o patrimônio, né? Vamos desde o pré-sal até a questão das terras, a questão das águas, o desmonte completo da Petrobras, enfim. E parece que a nação assiste a tudo isso de forma passiva, sem reação. Espero
que o resultado seja diferente daquele que provavelmente é o que está se debatendo aí em todos os setores, nos meios de comunicação, nos meios políticos, que é garantir que o presidente fique à frente ainda da condução do país. Tomara que eu esteja redondamente enganada, né? Mas não poderia deixar de fazer esse registro. Não poderia me calar diante do que está acontecendo, e acho que nós temos que pensar seriamente, né, numa reforma política debatida com toda a população, debatida, né, com o povo brasileiro, para que realmente as nossas instituições voltem a ter a credibilidade necessária para a condução do nosso país. Em relação ao tema abordado pelo vereador que me antecedeu, meu tempo já está acabando. Senhor presidente, só mais 30 segundos. Concedidos, vereador. Gostaria de dizer que quem conhece o sofrimento de uma pessoa que é transexual, que nasce, né, com uma identidade diferente, uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico, quem conhece o drama e o sofrimento de uma pessoa assim, entende a necessidade, sim, de política pública nessa área também. Obrigada. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Só para contribuir com a discussão a respeito do que falou o nobre vereador Ezequias e contestar uma fala da vereadora Josete, quando ela diz que a criança nasce. Biologicamente, isso não é verdade, gente. A criança não nasce com gênero, a criança tem sexo. Ou é menino ou é menina. Biologicamente, cientificamente, eu, quando entrei aqui, admirava muito a professora Josete, por ela ser uma técnica em todos os discursos que ela traz, mas ao longo do tempo eu fui perdendo essa admiração, por ela ser uma professora muito bem conceituada no que faz, no que diz, mas quando ela fala que a criança nasce com o gênero, eu perdi, sinceramente, professora Josete, a admiração que tinha pela sua técnica, porque não consigo entender como que uma professora tão técnica e que aborda os temas com muita qualidade e que ainda vou chegar lá para outras discussões, e que fala que a criança nasce com o gênero e que não é verdade. Não é verdade, vereador Rogério Campos. A criança nasce ou menino ou menina. Quando ela cresce e ela quer ser um gênero, depois dos 18 anos, que ela tiver a maioridade, ela quer ser um homossexual, quer ser lésbica, ela quer ser outra coisa, ela pode decidir, e eu respeito, não tenho nada contra, jamais fui... Concedidos, vereador. Jamais tratarei mal e com desrespeito. Eu morei em um condomínio em que havia um casal de homossexuais, e várias vezes o encontrei descendo no elevador e tratei-o com muito respeito a opção o qual eles fizeram. Mas dizer que nasce com gênero é a história da carochinha.